Então tá, estamos gravando já. E eu queria começar, Eduardo, perguntando se você ficou com alguma dúvida lá da lista de exercícios 1. A lista 1 era para escrever, né, os comandos que vocês aprenderam lá em Visualg em linguagem C++, né? Para vocês aprenderem os novos comandos aí que fazem mais ou menos a mesma coisa. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro para você, que você queira me colocar aqui antes da gente começar a aula. Se não tiver, não tem problema. Estou só perguntando para oportunizar e a gente tentar tirar alguma dúvida que possa ter. Tá, não tem, né? Deixa eu te perguntar, Eduardo. Você é o Eduardo da turma da... Agora eu esqueci o nome dos seus colegas de turma. Da Josiane, do Douglas. Quem mais era daquela turma? Acho que não, né? Tô achando que eu tô te confundindo com outro Eduardo. Um magro, alto. Mas enfim. Então tá, ó. Só recapitulando um pouco, a gente viu na semana passada que as linguagens de programação, em geral, elas fazem a mesma coisa, assim, de maneira bem geral, né? Elas têm comandos bastante parecidos, tá? Para criar variáveis, para exibir coisas na tela, para receber dados do teclado, né? Que mais? Para verificar se o valor é maior, menor, para repetir, para fazer repetição, tá? Hoje, então, a gente vai resolver aí dois exercícios da lista 2 para vocês irem se familiarizando, tá? A programação é assim, é igual andar de bicicleta. Não adianta você ficar lendo muito, muito, muito e não botar a mão na massa. Você tem que ler um pouco e pôr a mão na massa, depois você vai ler mais um pouco e põe a mão na massa, porque é isso que vai te fazer realmente entender, tá? A gente sabe que nesse momento nós não estamos tendo as melhores condições, não é todo mundo que tem um computador em casa, né? Então, se a gente tivesse lá no IF, a gente teria o laboratório de informática e tal. Então, assim, a gente entende que não estamos no melhor, né, do nosso potencial, mas vamos seguindo, tá? Vamos seguindo porque é melhor do que ficar com o aprendizado aí parado 100%, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui, ó. E aí eu não vou estar lendo o chat aqui, tá? Mas você pode mandar que ele vai apitar para mim e aí eu abro para mim ver alguma mensagem que você possa enviar, tá bom? Ó, tô supondo aqui que você tá conseguindo ver minha tela, né? Se você não estiver vendo, você me avisa, tá bom? Então tá, eu vou seguindo aqui, tá, Eduardo? Então, olha só. Eu fiz aqui, olha, essa lista de exercícios 2, ela é bem parecida com os exercícios que a gente fez no semestre passado, lá em Visual, tá? Por que eu fiz essa lista ainda? Para que vocês se familiarizem com a linguagem. Então, eu estou entendendo que a maioria da turma, né, já teve um contato mínimo com o Visual, talvez já entendeu de maneira bem geral como é que funciona a coisa, tá? Alguns mais, outros menos. E aí, estou pedindo para vocês resolverem alguns exercícios que vão fazer vocês se familiarizarem com os comandos, né? Então, vamos lá, ó. Implemente em linguagem C++ um programa que receba, através do terminal, o nome, a idade e a altura de uma pessoa e apresente a seguinte saída. Então, o programa tem que receber esses três dados aqui, tá? E apresentar uma saída. O que o programa tem que exibir depois de receber esses dados? Tem que exibir assim, olha, olá, fulano, né? De acordo com o nome que a pessoa digitou. Você é maior ou menor de idade, dependendo da idade que a pessoa digitou.
você tem estatura baixa, média ou alta, dependendo da estatura da pessoa, né? Dependendo do valor que ela digitar aqui na altura, tá? Então, o programa ele vai colocar essas palavras aqui de acordo com o que o usuário digitou, tá bom? Para avaliar a idade e a altura digitadas, utilize os seguintes valores. Então, se a idade for menor de 18, aí vamos exibir lá o valor, a palavra menor. Se a idade for maior ou igual a 18, exibe a palavra maior, né? Então, aqui, ó, essas palavras aqui, você é maior ou menor, depende da idade, de acordo com essas regrinhas aqui. Tá? Então, para isso, a gente vai usar o comando if, né? Que é o comando C lá do Visual. Se a variável for menor, faz tal coisa. Se não, faz outra coisa, né? Da mesma forma, a altura, tá? Se a altura for menor que 1.6, o programa tem que exibir aqui, ó. Você tem estatura baixa. Tá? O médio e o alta não vão aparecer. Ó, tem mais alguém pedindo aqui. Matheus chegando aí. Matheus? Ué. Eu pedi para... Ah, tá. Agora entrou. E aí, Matheus, boa noite. Boa noite. Certo, Eduardo? E agora o Matheus também, né? Então, se a altura for maior ou igual a 1.6 e menor que 1.75, então vai aparecer a palavra média. Então vai ficar assim, você tem estatura média. E se não, se a altura for maior ou igual a 1.75, tem que aparecer somente alta aqui, tá? Então, é um programa bem simples, né? Que serve para vocês irem se familiarizando, ok? Pessoal, eu estou falando aqui com bastante calma, né, sobre o exercício. Por quê? Porque é muito importante que antes de você programar algo, você entenda o que é que tem que ser feito, tá? Você não consegue programar algo que você não entendeu como que tem que ser feito aquilo, o que tem que acontecer, tá bom? Não tem como. Você primeiro tem que entender o que é que tem que ser feito, mesmo que você não sabe exatamente como ainda, né? Tem o pessoal mandando mensagem aqui. Então isso tem que ficar muito claro. Às vezes é melhor você gastar um certo tempo. É melhor você gastar um certo tempo lendo bem, compreendendo bem o que está escrito, o que está pedindo, tá? Para daí você pensar em como resolver, do que você já ir direto para o código, tá bom? Programação não é só código. Programação é raciocínio. E interpretar o problema é parte da resolução do problema, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui para resolver isso aqui em C++, tá bom? Eu vou usar aqui o dev C++, tá certo? Que é uma IDE bem mais simples, né? Quando a gente abre aí a IDE, vocês estão conseguindo ver aí, gente? Eu estou usando uma máquina virtual, mas estou compartilhando a tela inteira. Só para a gente ter certeza aí. Tá conseguindo ver aí, Matheus? O Eduardo tá sem microfone, parece. Sim, dá pra ver, de boa. Ah, beleza. Então eu vou fazer assim, ó. Aqui é a tela inicial, né, da minha IDE. Parece que tem alguém pedindo para entrar. Não? Acho que não. Então vamos lá. Aqui é a tela inicial da minha IDE, né? E como é que eu vou fazer para me escrever o código? Lá no Visual ele já criava um arquivo aqui, um código inicial de cara, tá? Aqui no Dev C++ ele não faz isso. Então, paciência, é assim mesmo. Cada IDE tem suas particularidadezinhas, tá bom? Então a gente vai fazer assim, ó. Tem um botão aqui, ó, de um novo documento, tá? Parece bastante com os editores de texto, né? Então, a gente clica aqui, novo,
arquivo fonte, tá? Lembrem-se, gente, que fonte em programação quer dizer código fonte, tá? Que é o código do programa, né? E aí a gente viu também na semana passada que todo programa em C++ que vocês forem fazer vai ter isso aqui, ó. Jogo da velha. Opa. Include. Abre e fecha o menor e maior. IO string. Tá? Eu não vou ficar detalhando muito aqui o que é isso. Eu dei uma explicada na semana passada, de forma resumida. Mas eu não quero que vocês fiquem presos a isso não, tá? Não. Int argc. E aí o return 0 aqui, tá bom? Então, esse é o esqueleto básico, né, de todo o programa em C++, tá bom? Então, eu vou salvar. Vou apertar aqui no botãozinho para salvar. Eu criei uma pasta aqui na área de trabalho, ó, e você vai escolher onde que você vai salvar, né? Pessoal, a gente costuma, e eu recomendo fortemente que vocês não usem espaço nem acento no nome, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, exercício 1, lista 2. Tá? Vou colocar aqui que a gente fez no dia 18/11/2020. Bom, esse é o nome aqui do meu arquivo, ó. Por que você colocou esse nome grande aqui, professor? Só para organizar, né? Porque geralmente vocês vão fazendo vários exercícios, aí fica aquele monte de arquivo salvo. Depois você salva lá, arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4. Talvez você não lembra mais de qual é de qual lista, enfim, né? Desse jeito, meu computador tá cheio de exercício aqui, não sei nem de onde saiu. Aí você tem que abrir um por um para você procurar alguma coisa, né? Verdade. Então, esses nomes assim, ó, eles ajudam muito, pessoal, tá? Eles são um pouquinho mais chatos na hora de digitar, mas eles te economizam um tempão depois. Porque você não tem que abrir só pelo nome, você já sabe o que que é. Tá bom? Pensa sempre assim, ó. É uma forma de pensar no futuro, né? Tá? Pessoal, aí olha só que interessante. Olha só que interessante, pessoal. Quando eu salvo aqui, ó, o meu arquivo, ele não foi compilado ainda, tá? O dev C++, ele só fez o quê? Ele salvou o código-fonte que tem os comandos aqui que eu digitei, tá bom? Então, vejam que só tem aqui o arquivo, ó, com a extensão CPP, tá? Então, aqui tem uma diferença bem grande do Visualg para o C++, tá? O C++ ele só gera o arquivo executável quando eu mando compilar o meu programa. Então, eu vou até dividir a minha tela aqui, ó, para vocês perceberem que só vai aparecer o executável desse código-fonte aqui que eu acabei de salvar quando eu apertar aqui no botão para compilar, ó. Tá? Então, olha só, eu vou mandar, ó, só para vocês verem que aparece aqui não está aparecendo, mas esse aqui é o botão compilar, tá? Aqui também aparece, ó, no menu executar, ó, tá aqui, ó, compilar. Tá? Eu já sei que é aquele ali porque eu estou acostumado. Ou você pode apertar a tecla F9. Tá bom? Então, quando eu compilo, o que vai acontecer? O dev C++ ele vai ler o seu código-fonte aqui e vai gerar o executável. Tá? Então, por isso que a gente fala que C++ é uma linguagem compilada. Tá? C++ é uma linguagem compilada. Visualg, PHP, Python, JavaScript são linguagens interpretadas. Por quê? Porque não existe esse conceito de executável. Só tem o código-fonte e o interpretador ele tem que rodar o seu programa. Tá? C++ não. A gente tem o código-fonte,
que é um arquivo CPP. A gente tem o nosso compilador, tá? E a gente tem o executável. Então, o que vai ser executado mesmo é o executável. Tá bom? Então, esse exe aqui é o executável que foi gerado a partir do meu código-fonte. Tá? Tá claro isso para vocês, pessoal? Então, para mim rodar o programa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compilar o programa, aí ele gera aqui o executável, aí eu venho aqui e mando executar. Professor, por que fechou o programa? Ó, eu abri aqui, mas ele fechou bem rápido. Ó. Está dando para vocês verem. Porque o programa não faz nada, né? Porque o programa ele abre, não faz nada e já fecha. Tá? Se eu fizer assim, ó, por exemplo, eu vou criar aqui já a variável nome. Ó. Então, o nome vai ser do tipo string, que é texto. Eu vou fazer aqui, ó, cout digite seu nome. Sim, nome. Tá? Eu vou colocando aqui os comandos, pessoal. Não vou ficar detalhando assim tudo, não. Porque a familiarização ela vem com a prática mesmo, tá? Mas cout aqui é o escreva, né, lá do Visualg, e o cin é o leia, tá bom? E aí a gente tem que ir lembrando que tem que ser o cout menor menor, cin maior maior, tá? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, mandar recompilar, então eu tenho que recompilar, tá? Por quê? Porque eu mexi aqui no meu código-fonte. Se eu não mandar recompilar, ele não atualiza o executável. Tá? Então, eu tenho que mandar recompilar. Aí ele atualizou lá o arquivo exe. E agora eu posso abrir. Ah, agora está aqui, ó. Digite seu nome. Tá bom? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, Bernardo. E aí não fez nada porque tem aqui o return 0. Tá? Lembre-se também, pessoal, que vocês podem apagar o executável. Ó. Se eu vier aqui apagar o executável, não tem problema. Claro, desde que eu tenha o código-fonte, né? Você não vai sair apagando todos os executáveis do seu computador, não, porque você não tem código-fonte deles. Então você vai apagar e não vai ter como refazer eles. Mas como aqui eu tenho o código-fonte do programa, eu posso abrir o código-fonte aqui, mandar compilar novamente, e ele gera o executável para mim. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Quais linguagens, pessoal, são compiladas? Quais linguagens geram um executável? C, C++, Java, Delphi, qual mais? Próprio Assembly, que mais? Deixa eu ver se eu me lembro de cabeça. C Sharp, tá? Pascal. São essas que eu me lembro assim agora, tá bom? Mas tem tem muitas outras, tem milhares, né, de linguagens. Tá? Então, toda linguagem, quando vocês ouvirem falar que é compilada, é porque você não executa diretamente o código-fonte, você tem que executar o executável. E também a vantagem das linguagens compiladas é que você pode carregar o executável, eu posso copiar esse executável aqui para outro lugar, para um pendrive, para outro computador, tá? E eu executo o programa sem ter o código, né? Que é isso que geralmente acontece. Quando você instala um programa no seu computador, você não tem o código-fonte, você tem só o executável compilado lá, tá? Então é assim que os softwares são desenvolvidos, geralmente. Tá bom? Mas tá, eu vou apagar aqui. Beleza, então lá pede, se tiver alguma dúvida aí, vocês me avisam, tá, pessoal? Tem alguma mensagem aqui? Acho que o Eduardo falou sim da vez passada, né?
Então, vamos lá. Então, pede para receber o nome. Aí eu coloquei aqui. Ó, tem alguém entrando aí. Boa noite, Jameson. Beleza? Então, tá pedindo lá o nome, a idade. A idade, pessoal, é um valor inteiro, né? Geralmente a idade é inteiro. Então, vou colocar aqui int idade. E o outro dado lá é a altura da pessoa. Então, a altura a gente fala 1,5, 1,72, 1,89, né? Então, a gente vai entender aqui que é um dado real. Então, eu vou armazenar como float. Bom? Float, altura. Aí a pessoa vai digitar aqui o nome dela, né? Depois, cout, digite sua idade. Sem idade. Depois, cout, digite sua altura. Sem altura. Tá? Professor, por que você está deixando essa linha aqui de espaço? Por nada, não. Só para organizar o código. Só para ficar claro que aqui eu estou lendo uma coisa, aqui eu estou pedindo outra coisa, aqui eu estou pedindo outra. Se quiser tirar o espaço, não tem problema. Opa. Tá? Ai, que saco, meu. Se quiser tirar o espaço ali, não tem problema. Tá bom? Se você quiser, assim, eu não recomendo, tá, pessoal? Mas é bom vocês saberem que existe isso. Se você quiser, por exemplo, ó, C++ permite que você faça assim. Você pode criar as variáveis só na hora que você for precisar delas. Tá? Mas tem essa flexibilidade. Professor, por que você não recomenda fazer isso? Porque para um programa um pouco maior, suas variáveis vão ficar espalhadas no seu código. E aí pode dificultar você achar as variáveis, você saber se já criou uma variável ou não. Fica mais bagunçado, na minha opinião. Tá? Então eu não recomendo, eu prefiro fazer assim. Lá em cima eu crio todas as variáveis. Se eu precisar verificar se eu já criei alguma variável, qual que é o nome de uma variável que eu não me lembro, eu volto lá em cima. Bom? Por isso que eu recomendo fazer assim. Bom, vamos testar? Então eu vou fazer assim, ó. Para mim não precisar, pessoal, compilar o programa, minimizar, vir aqui e mandar executar, ó, para mim não precisar toda hora ficar fazendo essa tarefa aí, tá? Eu vou fazer assim. Tem um botão aqui, ó, que se chama compilar e executar, tá? Que é esses quadradinhos juntos aqui coloridos, ó. Então eu vou mandar ele recompilar e ele já executa para mim. É como se eu já tivesse minimizado, entrado na pasta e mandado executar. Fica mais fácil, né? Então eu vou colocar aqui, ó, Bernardo, idade 33 anos, altura 1 ponto, aí tem que lembrar disso, tá? É 1 ponto, né? Quando é número real é com ponto, não é vírgula, tá? Beleza. Até aqui, ok. Então, o que, que o programa tem que exibir lá? Tem que exibir essa mensagem aqui, né? Ó. Vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui só para me lembrar. Tá? Então, vou fazer assim, ó.
Cout e vou mandar exibir aqui, ó. Olá. Aí eu não vou colocar fulano não, pessoal. Não é para você fazer assim não, ó. Olá, fulano. Não, o fulano aqui eu coloquei, mas tem que aparecer o nome da pessoa. Onde está armazenado o nome da pessoa? Na variável nome. Né? Então, vou colocar aqui. Olá, nome. E aí vocês se lembram que não vai aparecer a palavra nome lá no terminal. Vai aparecer o nome que a pessoa digitou que está armazenado aqui. Né? Depois uma vírgula. Você é... E aí? Como é que eu vou saber se a pessoa é maior ou menor? Então, tem várias maneiras de eu fazer isso. Tá? A maneira mais adequada, na minha opinião, é eu criar outras duas variáveis para armazenar o status, né? Se a pessoa é maior ou menor, o status da altura e o status da... Desculpa, o status da idade, tá? Se a pessoa é maior ou menor de idade, e o status da altura, se a pessoa é baixa, média ou alta. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou armazenar o nome, status, altura, status, não, primeiro, idade, status, altura. Tá bom? Pessoal, vocês estão vendo que eu fui fazendo aqui, ó, porque às vezes acontece isso. Ah, eu acho que é de um jeito, eu vou fazendo. Só que chega num ponto, eu percebo que eu preciso fazer uma coisa anterior, mas eu não tem como eu colocar que a pessoa é maior aqui, né? Maior de idade. Eu não posso colocar assim, ó, maior de idade, escrito a palavra maior aqui. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode não ser maior, pode ser que a pessoa seja menor de idade, né? Então, essa palavra aqui tem que ficar armazenada em uma variável, e eu vou colocar ela nessa variável aqui, ó, status, idade. Tá? Então, antes de chegar nessa linha, eu vou fazer assim, ó. Se, né, if, idade menor que 18, o que o programa vai fazer? Status, idade, recebe maior. Se não é menor que 18, é maior ou igual a 18, né? Não tem outra opção. Status, idade, recebe... Não, desculpa, gente. Estou viajando aqui na maionese. É menor que e maior. Tá bom? Ah, e agora? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Você é... Aí eu vou colocar a variável aqui. E vamos testar primeiro só essa parte. Ponto e vírgula, né? Não vamos esquecer o ponto e vírgula no final, né? Em C++, toda linha tem que ter um ponto e vírgula. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Olá, no meu caso, Bernardo, vírgula. Você é... Aí aqui não vai aparecer isso aqui. Opa, eu estou esquecendo de um menor. Não vai aparecer a palavra status idade. Vai aparecer ou menor ou maior. Né? Por quê? Porque se eu digitar um valor menor que 18, ele vai cair aqui e vai pular esse aqui. Se não, se for maior ou igual a 18, ele vai pular o primeiro e vai executar o de baixo. Então, ele nunca executa os dois. Ou ele executa o primeiro e pula o de baixo,
tá? O else aqui, ou ele pula o primeiro e executa o de baixo, tá? Vamos testar? Então, compilar e executar. Olha lá, ó. Bernardo, idade 33 e altura 1,71. Olá, Bernardo, você é maior de idade. Tá certo, né? Porque 33 é maior ou igual a 18, tá? Mas para mim testar, eu vou fingir que eu tenho menos de 18 anos. Então, eu vou colocar outra coisa aqui, ó. Bernardo, digite sua idade. Sei lá, vou colocar 12. Altura 1,71. Olá, Bernardo, você é menor de idade. Ah, então tá funcionando aqui, né? Tá? Então ele funciona. Certo, pessoal? Até aqui. Veja que tá meio feio assim, né? Tá tudo muito rústico aqui, sim. Depois dá pra gente melhorar alguma coisinha aqui, tá? Mas vamos na lógica primeiro. Aí aqui, ó, eu vou fazer assim. Da mesma forma, como é que eu vou saber se a pessoa tem altura baixa, média ou alta? Eu não, programa, né? Então eu vou fazer assim, ó. Se altura, qual que é o valor que eu tinha colocado lá mesmo, ó? São essas três situações aqui, né? Se for menor que 1,6, então se a altura for menor que 1,6, então o status altura recebe baixa. Se não, se a altura for maior ou igual a 1,6 e altura for menor que 1,75, é isso que eu fiz lá, ó. Ó. Menor que 1,75. Seria aqui, então, status, altura, recebe média. Estou colocando tudo sem acento, tá, pessoal? E se não for o primeiro nem o segundo, obviamente que é o terceiro. Então, o último aqui, ó, eu sempre vou ter uma das três opções, tá? Então, a gente não é obrigado a colocar o último aqui, o último if. Mas tem que verificar se isso faz sentido para o problema. Tá bom? Nem todo problema isso faz sentido, tá? Nesse caso, sim, né? Porque não tem a pessoa que não é nem baixa, nem média, nem alta. Ou ela é baixa, ou ela é média, ou ela é alta. Tá? Pode até variar os valores aí, mas ou pode ter muito baixa, baixa, média, média alta, alta, super alta, pode ter. Mas não tem como a pessoa não ser nenhum desses, né? Então, nesse caso, faz sentido, tá? Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu fosse perguntar para o meu usuário qual time do Mato Grosso ele torce. Aí aparece lá, Cuiabá, Luverdense, Operário, que mais? Vamos pôr esses três aqui. Cuiabá, Luverdense e Operário. Eu, por exemplo, eu não torço para nenhum deles. Tá? Então, se eu fosse verificar se a pessoa torce ou para um, ou para outro, ou para outro, não necessariamente a pessoa tem que escolher um desses. Tá? Então, a pessoa pode torcer para um, né, para outro, ou para nenhum. Pode ser que nenhum desses aí seja alguma opção dela. Então, nesse caso, não faz sentido eu deixar o último else aqui sozinho. Eu teria que pôr um if aqui para verificar se é aquela opção. Tá? E aí, agora, eu vou fazer assim, cout, você
tem estatura, aí eu dou um espaço, e aqui eu vou colocar status altura. Bom, vou pôr só um último pontinho aqui, e no final um endline, para quebrar a linha. Tá? Então seria isso, pessoal. O nome é o próprio nome mesmo, né? Não tem o que fazer, mas a idade eu verifico primeiro e armazeno aqui a palavra adequada de acordo com o valor, e a altura a mesma coisa. Eu verifico a altura e eu transformo o valor que a pessoa digitou numa palavra, né? Baixo, médio ou alto. Tá? Vamos ver se deu certo. Sei lá, vou inventar outro nome aqui, tá? Maria, idade 37 anos, altura 1,79, por exemplo. Então tem que dar que ela é maior de idade e tem estatura alta, né? Porque é maior que 1,75. Ó. Olá, Maria. Você é maior de idade. Ok. Você tem estatura alta. Ok também. Pessoal, faltou só um espaço aqui, né? Ó, depois do ponto, sempre depois dos sinais de pontuação, vírgula, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, sempre tem um espaço, tá? Eu posso colocar esse espaço aqui, na linha onde está o ponto, ou aqui também, né? Eu posso tirar o espaço daqui e colocar aqui, tanto faz, tá? Eu prefiro colocar aqui. Eu acho que é mais correto, né? Porque sempre depois do ponto vem o espaço. Então, o que vier depois não tem que se preocupar com o que estava sendo exibido antes, tá? Bom, aí, gente, assim, se a gente quiser dar uma enfeitadinha, a gente pode fazer assim. Isso já não faz mais parte do exercício, né? Sei lá, eu vou fazer aqui uma... Na verdade, eu posso colocar aqui dois endlines, ó. Ele quebrar duas linhas. Vou fazer assim, ó. Programa... Não. Exercício 1. Lista de exercícios 2. Lembra que o endline faz ele quebrar a linha, né? Vamos ver como é que tá ficando aqui, ó. Só para vocês verem. Olha lá, ó. Ele fez o pontilhado aqui. Aí exibiu exercício 1, lista de exercícios 2. Tá? E aí eu vou copiar simplesmente isso aqui. Colocar aqui. Se não quiser dar esse espaço, não precisa, enfim. É mais firula mesmo. Tá? Então vou fazer assim, né? Sei lá. João, idade 10 anos, 1,45. Ah, eu queria exibir essa mensagem também separada aqui. Então vamos fazer aqui, ó. Sei lá, eu não sou muito bom para isso não, tá, pessoal? Resultado. Eu vou colocar um endline aqui.
E vamos ver? E aí eu posso também fazer assim, né? Opa, o que está faltando aqui, ó? Ó, ele exibe aqui para mim, pessoal, a mensagem de erro, tá? Ele vai exibir em inglês? Vai. Mas não é um inglês tão difícil de entender, não, tá bom? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Quando eu cliquei aqui para compilar e executar, ele detectou um erro no meu código, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Esperado, expected, esperado ponto e vírgula antes da palavra return. O que está antes do return aqui? Ó? Ignora, né, essas linhas aqui, é só comentário. Então, o que está antes aqui, ó, é aqui que está faltando um ponto e vírgula. Tá? Esse aqui eu esqueci mesmo. Então, vamos lá. Ó. João, sei lá, idade 16, altura 1,58. Resultado. Olá, João, você é menor de idade. Você tem estatura baixa. Tá bom? Ah, dá para colocar mais aqui, dá para você inventar bastante coisa. Eu não sou muito bom nisso. E isso nem é tão necessário assim, pessoal. Eu tô só falando assim porque às vezes tem gente que fica curiosa, quer entender como é que faz essas coisinhas assim. Dá para fazer algumas coisas bonitinhas, digamos assim. Tá bom? Certo, pessoal? Mas o que eu quero que vocês foquem aqui é na lógica, tá? Não é nessa parte aqui de visualização dos dados, não. Tá? Ok, gente, até aqui. Tem alguma dúvida que ficou em relação a esse programa, galera? Sim, não? Acho que não, né? Estou entendendo que não. Então vamos para o próximo exercício, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Eu vou fazer assim, ó, não preciso fechar esse exercício para abrir outro, tá? Eu vou vir aqui, clicar, arquivo fonte, ó. Ele vai criar um outro arquivo e aí eu posso navegar entre eles sem problema nenhum. Tá bom? Bom, para mim economizar um pouquinho de tempo, ó, eu vou copiar, porque esse esqueleto é sempre o mesmo, né? Então eu vou fazer assim, ó. Ctrl C, Ctrl V, return 0. E aí, pessoal, eu já costumo fazer isso. Eu já ponho aqui o esqueleto, ó. Eu vou só nomear como lista, como exercício 2 da lista 2, né? E já vou mandar salvar também. Tá? Então eu posso navegar entre eles, ó, sem problema. Se eu tiver com esse cara aqui aberto e mandar compilar e executar, ele vai compilar e vai executar o exercício que tem o mesmo nome. Né? Quando ele compila, ele gera o arquivo executável com o mesmo nome do arquivo de código-fonte. Olha lá o nome, ó, é o mesmo. Tá vendo? Exercício 1, lista 2, exercício 1, lista 2. Se eu tiver com esse aqui aberto, ó, ele vai compilar e executar esse exercício. Ó. Exercício 2, lista 2, porque eu estava com esse aqui aberto.
Ok? Bom, vamos lá. O que pede o exercício 2? Faça um programa em linguagem C++ que receba 10 números em um vetor. A gente não viu vetor na aula passada, né? Mas vocês já viram vetor lá em Visual, então vamos ver como é que a gente faz isso em C++. Seu programa deve exibir o maior número digitado, tá? Tá bom? Então, primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Criar um vetor para receber 10 números. Lá no Visual, pessoal, como é que a gente fazia um vetor? A gente fazia assim, ó. Vamos supor que eu vou chamar o meu vetor de num. Tá? Só lembrando, pessoal, isso aqui é só um lembrete lá para vocês refrescarem a memória. Em Visual, seria isso aqui, ó. Num, aí a gente fazia assim, 2 pontos. Vetor, né? Aí a gente fazia assim, ó. De 1 até 10, por exemplo. De inteiro. Né? Acho que podia ser minúsculo aqui. De inteiro. É isso? É assim que a gente criava um vetor. Em C++, pessoal, a gente vai fazer assim, ó. Vou deixar isso aqui. C++ a gente faz assim, ó. Int, né? Primeiro a gente coloca o tipo. E eu vou colocar assim, ó. Num, abre parênteses, 10. Só isso. Tá? Int, num, abre parênteses, põe o tamanho do seu vetor e fecha parênteses, ponto e vírgula. Lembrando, pessoal, se alguém aí não se lembra muito bem, o que é um vetor, gente? Um vetor é uma variável que tem várias posições. Na verdade, não é uma variável, são várias variáveis, tá? Agrupadas em uma lista. É como se fosse isso. Então, quando eu escrevo assim, ó, quando eu escrevo dessa forma que eu coloquei ali, int num 10. Vou aumentar aqui, ó, o tamanho, né? Ó. Então, quando eu escrevo assim, ó, vou dar 2 espaços só para ficar mais separado. Int é o tipo, num é o nome, 10 quer dizer que são 10 posições. Então, isso aqui, ó, lá na memória do computador, isso aqui lá na memória do computador, é isso aqui, ó. Agora deixa eu diminuir, né? Tá muito grosso. Tá? Lá na memória do computador, é isso aqui que vai ser feito, ó. Uma lista de números inteiros. Tá bom? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? Então, tem 10 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, como é que a gente vai indicar cada posição que a gente quer usar? Cada posição tem um índice, né? Só que em C++ começa em 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Professor, mas e a posição 10? Não, a posição 10 não vai aparecer aqui. O índice 10 não aparece. Por quê? Porque começa em 0.
Tá? Isso aqui geralmente é um elemento de confusão para alguns, mas é bem simples de entender, pessoal. Se eu começar a contar de 1, aí vai até o 10, né? Como é no visual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí daria 10. Só que aqui eu comecei a contar um número antes. Ó, eu comecei a contar do 0. Então, o número 0 em C++, ele é o primeiro valor do vetor. É a primeira posição do vetor. Tá? O valor a gente vai armazenar qualquer número aqui dentro. Mas o índice aqui começa a contar em 0. Tá? Então, tem 10 números aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para o usuário digitar primeiro na posição 0. Opa. Primeiro na posição 0. Depois na posição 1. Depois na posição 2. Então, o usuário vai armazenando os valores sequencialmente. Tá? O programa vai armazenando os valores que o usuário digitar de forma sequencial. Né? Então, como é que eu vou fazer isso lá em C++? Então, eu vou fazer assim, ó. Cout, digite 10 números. Tá? Aí, gente, eu vou recapitular um pouquinho lá o porquê que existem comandos de repetição, né? Então, veja, se eu quiser, assim, para quem está estudando, vá lá, né? Mas para programar de verdade, não. Mas é só para fins didáticos. Se eu quiser, eu posso fazer assim, ó. Cin maior, maior, num na posição 0. Ponto e vírgula. Cin na posição... Desculpa, Cin num na posição 1, que é o segunda posição. Cin num na posição 2. Cin num na posição 3. Né? E assim, digamos que eu faria até a posição 9, que é a última posição para 10 posições. Funciona, gente. Funciona. Vamos fazer aqui, eu vou mostrar para vocês se funciona. Como dizem os antigos, matar a cobra e mostrar o pau, né? Funciona? Então mostra aí que eu quero ver. Tá bom? Então, vamos lá ver se funciona. Vou mandar executar. Digite 10 números. Sei lá, vou digitar números aleatórios aqui, ó. 5, 3, 2, 7, 8, 3 de novo, 9, 0, 11, 15. Funcionou. Tá? Ele recebeu aqui os 10 números conforme o programa foi escrito. E se fossem 100 números? Vamos supor que você tem que pedir para o usuário digitar 100 números. Aí você vai fazer 100 vezes a mesma linha e só mudar o número aqui? Não é uma estratégia inteligente, assim, né? Não é uma estratégia que é eficiente. Você vai perder muito tempo para fazer uma coisa que tem ferramenta para resolver de forma mais eficiente. Tá? Então, veja, o que está mudando aqui, pessoal, de uma linha para outra? O que muda dessa linha para essas linhas aqui? Muda só o número, né? O resto é igual. Tá? Tanto é que se eu puder apagar aqui, vocês vão ver ó, que fica... Não vai funcionar, né? Eu estou apagando aqui só para vocês visualizarem, tá? Ó, vocês estão vendo que só muda o número que está aqui entre colchetes, né? Ah, então isso aqui, gente, quando eu estou dando muito Ctrl+C, Ctrl+V em linhas iguais e mudando só um número, só alguma coisinha assim, isso aqui me indica que eu posso utilizar um comando de repetição. E é isso que eu vou fazer, tá bom? Eu vou criar aqui em cima uma variável i. Não, na verdade eu posso criar ela dentro do for.
Aí eu vou fazer assim, ó. For, que é o comando para, né? Em C++, a gente viu lá o comando para no Visual. Agora o for é o para no C++. Int i, qual que é o primeiro valor que eu coloquei aqui, ó? É o zero, né? Por quê? Porque os vetores em C++, ó, começam na posição zero. Então eu vou fazer assim, ó. Int i recebe zero. Enquanto i for menor que 10, i mais mais. E aí eu vou pegar uma linha só, porque as outras são todas iguais, ó. Eu vou trocar pelo índice aqui, pela variável que serve de índice para mim. Tá? Então é assim que a gente vai fazer. Ó. Assim eu estou fazendo um comando para, ou um for, né? Para repetir 10 vezes. Tá bom? Professor, o que é esse int i recebe zero aqui? Lembra que eu falei que C++ permite a gente criar variável em qualquer parte do código? Então, eu estou criando a variável aqui, ó, dentro do comando for. Ah, ou seja, essa variável ela só existe aqui dentro. Então, ele entra no comando for, cria a variável i, usa ela e depois ele destrói a variável. Tá? Ou seja, ele não fica ocupando a memória o tempo todo. Né? Quando eu crio a variável aqui fora, ó, ele está usando o espaço de memória enquanto o programa estiver em execução. Aqui não. Aqui eu estou usando a variável i só enquanto esse for está sendo executado, porque por enquanto eu não estou usando para mais nada. Né? Vamos ver, pessoal. Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer esse outro, vou fazer um outro for aqui, ó, para exibir os números digitados. Ó. Cout, vou pôr aqui um endline. Números digitados. E aí eu vou colocar aqui, ó, cout, num na posição i, e vou fazer assim, ó, vou colocar uma barra para separar, né, um número do outro. Tá bom? Vou colocar um espaço aqui. Vamos ver, pessoal, o que vai acontecer. Olha, o que eu quero que aconteça? Ele vai criar o vetor, vai pedir para o usuário digitar os 10 números, vai executar 10 vezes isso aqui, cada hora armazenando em uma posição, né? Então, o i começa em 0. Cada vez que ele repete, ele faz i mais mais. I mais mais quer dizer i mais 1. Tá? Então, na primeira vez vale 0. Ele roda aqui com o i valendo 0. Quando ele volta para cá, ó, ele executa i mais mais. Aí ele verifica. I vale 1 agora. É menor que 10? É. Então ele executa novamente, só que agora o i na posição 1. Aí ele chegou aqui no final, i mais mais. Aí ele verifica se o i é menor que 10. Sim, agora o i vale 2, né? Verifica se o i é menor que 10. Sim, 2 é menor que 10. Aí ele entra aqui e armazena na posição 2, porque o i agora vale 2. E assim ele vai rodando, 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 até chegar na posição 9. Tá? Quando aqui o i mais mais somar 9 mais 1 dá 10. 10 é menor que 10? Não. Então ele sai daqui e continua aqui para baixo. Tá bom? É assim que o comando para funciona. É bem parecido, pessoal, com o para lá do visual. Tá? Muda um pouco o jeito de escrever, mas o que ele faz é a mesma coisa. E depois eu só estou mandando exibir aqui os números digitados. Vamos ver? Ó, eu vou exibir na ordem, tá? Vou digitar na ordem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá. Números digitados. 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Aqui está na posição 0, na posição 1, na posição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? O índice aqui em cima, ó, a gente pode visualizar os índices de 0 até 9. Tá bom? Ok, só que o programa não pede só isso. O programa pede, olha, seu programa deve exibir o maior número digitado, né? Então, olha só, como é que eu vou descobrir, como é que eu vou fazer para o meu programa descobrir qual é o maior número, pessoal? Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Então, o que nós vamos fazer? Qual que é a técnica para descobrir o maior ou o menor, né? Nesse caso aqui é só o maior, mas poderia ser o menor também. Nós vamos criar uma variável chamada maior. Ah, essa variável não é um vetor, uma variável inteira. Do jeito, né, o mesmo tipo aqui desse vetor, mas só uma variável. E aí eu vou dizer que o maior, vamos supor que eu digitei aqui, ó, 7, 8, 9, 2, 4, 0, 6, 2, 3 e 1. Tá, vamos supor que eu tenha digitado aqui. Eu quero descobrir o maior número. Olhando aqui, como são poucos números, eu sei que o maior é o 9, né? Então eu sei que só vai estar certo se no final ele der 9. Tá? Mas vamos fingir que a gente não sabe. Então eu vou mandar o meu programa armazenar o primeiro número aqui. Opa, fiz muito grande. O primeiro número aqui, ó, como sendo maior. Então ele vai trazer para cá o número 7. Ó, programa, considera que o primeiro número é o maior. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou comparar os outros números aqui do vetor, começando da próxima posição, com o maior. Não vou comparar com esse primeiro aqui. Eu vou comparar com essa variável maior. E aí o que vai acontecer? Eu vou perguntar, olha, o próximo número que está na posição 1, que é o 8. 8 é maior que o maior que está aqui atualmente? Sim, 8 é maior. Ah, então ele passa então a ser o maior. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou armazenar aqui, ó, o valor 8. Então, olha, até o momento eu comparei dois números e o maior deles é o 8. E depois, o que vai acontecer? Depois eu vou comparar o próximo número, que é o 9. Tá? Mesma coisa. Estou aqui na posição 2, o valor 9. 9 é maior que 8? Sim, 9 é maior que 8. Então eu copio o 9 para cá e armazeno que agora o maior número encontrado é o 9. Tá? E assim, pessoal, o programa vai comparar todos os números. O 2 é maior que o 9? Não. Quando ele achar um número que não é maior do que o maior atual, ele não faz nada. Mantém o 9 lá, porque o 9 realmente é o maior. 4 é maior que 9? Não. 0 é maior que 9? Não. 6 é maior? Não. Nenhum deles vai ser maior, né? Então, quando eu fizer todas essas comparações aqui, da segunda posição até a última, porque a primeira já vem para cá automaticamente, eu vou ter o maior. Basta eu exibir, então, a variável maior, que eu já sei, né, eu já vou conseguir achar o maior número. Tá? Esse é o raciocínio. Pega o primeiro valor, armazena como sendo maior. Compara os outros com essa variável. Se você achar alguém que é maior do que o maior atual, troca e armazena esse novo maior. Pronto. É bem simples isso. Tá? É bem simples. Assim, o raciocínio não é complicado. Tá bom? Aí, às vezes, escrever o código pode ser um pouquinho mais chato, mas aí a gente vai aprendendo, né?
Então, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou voltar ali em cima e vou criar uma variável chamada maior. Tá? E aí, o que que eu disse? Bom, eu tenho que pegar o primeiro valor e dizer que ele é o maior até então. Então, eu vou fazer assim, ó. Maior recebe num na posição zero. Por que zero, professor? Ué, porque em C++ o primeiro índice é o zero. Tá? Então, é como se eu estivesse copiando aqui, ó, o 7 para cá. Tá? Como se eu tivesse, né? Como não? Eu estou copiando o primeiro número, estou colocando 7 como exemplo, tá, pessoal? Pode ser qualquer valor que o usuário digitar. Estou pegando o primeiro valor e colocando para cá. Ok. A partir de então, eu vou fazer um outro comando for aqui para repetir. Então, eu vou fazer assim, ó, int i recebe. Aí eu não vou começar em 0, eu vou começar do 1. Por quê? Porque a posição 0 eu já disse que ela é a maior. Vou começar da 1, que é a segunda, né? Enquanto i menor que 10, que vai até o 9, e mais. Então eu vou fazer assim, olha, if num na posição i for maior do que a variável maior, o que eu vou fazer? O maior recebe o num na posição i. Eu armazeno ele, né? Se o próximo número for maior do que a variável maior atual, a variável maior atual recebe o valor que está armazenado naquele número. Tá? E aí entendam que o i aqui, olha, representa todos os valores do vetor, né? Porque ele começa valendo em 1, depois vai para 2, depois 3, depois 4, 5, 6 até o 9. Tá? Se o número não for maior, pessoal, ele vai pular esse if aqui. Lembra que ele só executa o if ou se essa condição for verdadeira. Tá? Ele não vai executar sempre. Algumas vezes ele vai entrar aqui, verificar e pode ser que seja verdadeiro. Ele vai armazenar aqui. Outras vezes ele vai verificar que o número não é maior do que o maior atual. Ele vai pular aqui e vai voltar, somar em mais e assim vai indo. Tá bom? Bom, no final eu vou colocar aqui então, olha, cout endline maior número e aí vou exibir a variável maior. Tá? Veja então que eu, Bernardo, eu que sou o programador aqui, eu não sei qual é a variável maior. Né? Desculpa, falei errado. É o cansaço já. Eu não sei qual é o maior número, pessoal. O que eu fiz aqui foi um algoritmo com uma lógica para descobrir o maior número, independente de qual é o valor que o usuário digitou. Isso que é o legal da programação. A gente não programa o que o usuário vai digitar. A gente programa o que nós vamos fazer com o que ele vai digitar. Independente dos números que ele digitar, essa técnica aqui ela vai encontrar o maior. Tá? Vamos testar? Então, eu vou fazer um teste simples, de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Tem que dar qual número aqui? 10, né? E é o maior. Então, tá aqui, ó. Números digitados, maior número, 10. Agora vamos colocar na ordem inversa, ó. Sei lá. Vou colocar outros números, tá? Sei lá. 15, 10, 9, 8, 4,
7, 1, 0. Vou colocar um 25 aqui no meio, ó. 25, 12. Não vou lembrar daqueles números não, sei lá, 15, 10, 12, sei lá, 4, 1, 0, 25, 8, 7, 4. Aí. Então eu digitei aqui, ó, esses números e ele aponta para mim que o maior é 25. Tá, pessoal? Então é assim, gente, que os programas encontram maior, menor, tá? E o conceito de maior e menor, ele é usado na ordenação também, né? Se eu quisesse colocar esses números em ordem, eu teria que verificar quem que é maior que quem aí, fazer trocas de posição e tal. Tá bom? Então é assim que os programas eles ordenam também os números, né? Tá? Mas aqui a gente está tratando só de encontrar o maior número. Tá bom? Independente da ordem, pessoal, tá? Independente da ordem que você digitar, essa técnica que vai achar o maior número. Mesmo que o número seja repetido, tá? Não tem problema não. Certo, pessoal? Deu para entender? Eu vou apagar esse comentário aqui para a gente agora ir se acostumando com C++, tá? Lembra que na primeira aula eu fiz um comparativo bem passo a passo, agora eu já estou mais no C++ mesmo, e daqui em diante a gente vai só em C++. Tá? É assim mesmo, causa um pouco de estranheza, causa um pouco de incômodo. Nossa, estou vendo um monte de coisa nova, mas é assim mesmo, pessoal. Significa que você está aprendendo coisa nova. Tá? Se quiser colocar uma mensagem aqui, ó, sei lá. Programa para encontrar o maior número. Professor, mas e se eu tivesse 20 números? Esse algoritmo aí, ele funciona também para 20 números? Só para aparecer essa mensagem aqui, tá? Professor, esse programa aqui funciona para 20 números? Funciona. Funciona para qualquer quantidade. Como eu estou usando vetor, isso que é o legal, ó. Como eu estou usando vetor e comando de repetição, basta eu trocar o valor que está aqui. Tá? Então, se eu quiser para 20 números, ó, basta eu trocar esse 10 pelo 20. Digite 20 números, menor do que 20 aqui, menor do que 20 aqui, menor do que 20 aqui. Só isso. Então, olha que legal, gente. É a mesma coisa que eu estava falando no início da aula, lá do nome do arquivo, né? Ó. Ah, puxa, mas dá trabalho eu colocar o nome aqui bonitinho, com data, com o que significa. Dá um pouquinho de trabalho, mas na hora que você vai usar, é mais fácil você achar, porque você já sabe do que se trata. É a mesma coisa aqui, ó. Então, usar vetor, usar comando de repetição, vai te ajudar, pessoal. A gente tem que enxergar que isso é para nos ajudar, e realmente ajuda, tá? Porque depois você muda a quantidade conforme você precisa. Olha lá, 20 números. Vou colocar qualquer 20 números aqui. Sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar de volta aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, ele já repetiu aqui 20 vezes, né? 20 números. E o maior número realmente é o 10. Tá? Não importa se tem número repetido, o maior número é o 10. Se a gente quiser, pessoal, eu vou deixar os 10 aqui, que eu vou mandar o código lá para ficar coerente com
Para ficar coerente com o que está pedindo o exercício, tá bom? Mas olha só que legal. Se a gente quisesse facilitar ainda mais, ó, eu poderia fazer assim: int, quantidade de números, recebe, por exemplo, aqui ó, o valor 10. Eu vou atribuir o valor 10. E agora, eu faço assim, ó. Eu uso a variável quantidade, olha só que legal, cara. Em C++, eu posso usar uma variável para dizer qual é o tamanho do meu vetor. Então, aqui, no caso, quantidade vale 10, é como se tivesse escrito 10 aqui. Né? Só que a vantagem é que eu vou colocar a variável assim. Depois eu vou voltar ao que era antes, tá? Mas é só para vocês verem o que é possível, pessoal. Ó. E aqui eu coloco menor do que quantidade, menor do que quantidade, menor do que quantidade. Então veja que agora está tudo em função de variável, né? Ó. Se eu quiser alterar simplesmente aqui, eu altero agora uma vez só e ele já muda para 20. Se eu quiser colocar 50, ele já muda tudo para 50. Tá? Então olha lá, ó. Digite 50 números. E assim eu vou acabar perdendo aqui, eu vou apertar mais de um Enter, né? Ele vai... Enfim, pessoal, eu não vou... Aí, ó, 50 números. Ah, e se eu quiser alterar para 1000? Claro que aí, pessoal, não vou ficar fazendo um programa para digitar 1000 números só para mim aprender a programar, mas é só para vocês verem que, dependendo do que for preciso, dá para fazer. Tá? Mas tá bom, eu vou voltar aqui para os 10, não vou usar essa variável aqui, vou deixar 10 mesmo, porque a gente está aprendendo aí, né? Então eu não quero complicar ninguém, tá? Deixar assim mesmo. Bom? Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha planejado para hoje, tá? Eu vou mandar esses dois códigos aqui para vocês, lá no Google Sala de Aula. E baseado nesses dois aqui, ó, vocês fazem o terceiro. Nós já fizemos no Visual. Implemente um programa que receba 5 nomes de pessoas e depois exiba-os na ordem inversa a qual foram digitados pelo usuário. Tá? Por exemplo, vamos supor que o usuário digitou lá João, Maria, Pedro, Sandra e Zeca. Aí o programa tem que exibir na saída, né? Zeca, Sandra, Pedro, Maria e João. Tá bom? Eu sei que vocês, pessoal, não vão memorizar isso aqui, tá? Não estou pedindo para ninguém memorizar isso aqui do dia para a noite. O que vocês têm que fazer? Pegar o computador ou o caderno, né, para quem não tiver um computador, e escrever, pessoal. Vocês têm que primeiro tentar fazer em C++, não adianta copiar o código. Se você copiar o código, você não está aprendendo. Tá? Então, o código eu envio lá para vocês terem como base, para vocês olharem depois que vocês tentarem. Se vocês forem lá e só copiar e me entregar, pessoal, vocês não estão aprendendo. Tá? E aí, lá na frente, quando vocês precisarem disso, vocês vão perceber que não aprendendo direito. Mas eu vou mandar mesmo assim, porque a gente, né, não está tendo contato direto, então fica difícil aí de eu estar mandando o código um para um, tirando dúvida muito pontual, assim, né, muito genérica, tá? Então a gente está nessa situação. Pessoal, tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida aqui, alguma sugestão que vocês queriam perguntar? Alguma coisa? Ah, professor, se eu fizesse assim, ou como que eu faria tal coisa? Não sei se chegou alguma coisa no chat, né? Enquanto eu estava falando, talvez eu não vi. Não chegou nada, não.
Nenhuma dúvida, pessoal? Jameson, Eduardo? Tá ok dessa forma que a gente está fazendo aqui, gente? Ou vocês estão achando muito difícil? Ou vocês estão achando muito fácil? O Jameson está falando. Vi que esses comandos são um pouco mais complexos. Eles são um pouco mais complexos, Jameson, na escrita. Mas lembre-se que o funcionamento deles é o mesmo, tá? Claro que tem coisas a mais. C++ é uma linguagem profissional, então vai ter coisas que Visualg não tem. Mas o que a gente está vendo até agora é basicamente o que vocês viram lá em Visualg, tá? Só que o jeito de escrever que é diferente. Isso a gente chama de sintaxe. Ou seja, as regras da escrita são diferentes, mas o funcionamento em geral é o mesmo, tá bom? Como é que a gente acostuma com isso? Praticando. Pegando, tentando fazer, é assim que você vai se familiarizando, tá? Mais alguma questão, gente? Estou aqui para tirar alguma dúvida aí que possa existir, tá bom? O Jameson está perguntando aqui, qual site você pode baixar? Ô Jameson, então, ó, para você baixar o Dev C++, eu fiz assim, ó, download, Dev C++, tá? Aí, ó, o Google aponta aqui para mim, ó, 2 páginas dentro do site SourceForge, tá? O SourceForge é um site de hospedagem de instaladores, de um monte de programas, tá bom? Eu vou baixar aqui, ó, deixa eu ver. Acho que eu peguei esse segundo aqui, ó. Tá? Download, deve ser mais. Deixa eu abrir uma nova guia aqui, ó. E aí ele já espera que o tempo acabar, ele já vai baixar o instalador para mim. Tá bom? Então o link aqui, ó. Esse aqui. Tá bom? É gratuito, não é pirata. Pode baixar e instalar, é leve, não vai pesar seu computador, nada. Não vai alterar nada a sua máquina, tá bom? Tá, beleza. Isso mesmo. Então tá, pessoal, se ninguém tem dúvidas, a gente finaliza aqui então a aula. Eu vou mandar, no máximo até amanhã, eu já mando o link da gravação aqui da aula, se vocês quiserem assistir, e vou mandar também o código-fonte que a gente fez aqui hoje. Tá bom? Se eu não conseguir mandar hoje, pessoal, é porque não deu tempo de baixar a videoaula e fazer o upload lá no YouTube, tá? Mas o código eu já mando hoje ainda. Beleza? Pessoal, obrigado então pela presença aí, né? Não é nem presença que a gente fala, é participação, né? Porque presença é físico, né? Mas, enfim, obrigado aí pela participação de vocês. E a gente vai se vendo, tá? Na próxima semana, pessoal, a gente vai estudar um conceito que vocês não viram lá no visual. Então vai ter um pouquinho de coisa nova, que é função. Tá bom? E na última semana, eu queria mostrar uma coisa mais legal ainda, que é a criação de interface gráfica. Tá? O que é interface gráfica, pessoal? É criar programas que tem janela, botão, coisa bem simples, né? A gente não vai fazer nada muito grande, não. Mas só para vocês verem como é que faz, como é que funciona. Só que eu preciso que vocês passem primeiro por essas etapas aí de se familiarizar com a linguagem, saber criar uma variável, né?
para que vocês cheguem lá na frente e possam entender o que está acontecendo, tá? Mas eu espero que dê tudo certo. Então, pessoal, obrigado, boa noite. Eu vou parar aqui a minha gravação.